Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receitinha de pão pra vocês, hein? Porém, a receitinha do pão que eu trouxe hoje, ele é um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe um pão de frios, que é aquele pãozinho com recheio no meio, hein? Aquele recheio maravilhoso. Essa receita, ela é super facinho. A massa é fácil de fazer, vai poucos ingredientes e também fica super macia. E o recheio é melhor ainda, porque é só juntar tudo e misturar que ele já tá pronto, tá? Então, pessoal, antes da gente iniciar o vídeo, já deixa bastante joinha aqui para poder ajudar esse canal a crescer, para que eu possa trazer mais receitas para vocês, tá? E também comenta aqui embaixo qual é o tipo de pão que vocês mais gostam. Assim, quem sabe, ele sendo bem votado, eu trago aqui para vocês, hein? E também não esquece, compartilha bastante com aquele seu amigo que é amante de pão, tá? Compartilha essa receita com ele, que ele também vai fazer na casa dele e também vai amar. Então, pessoal, ó, senta o dedo no joinha, comenta bastante aqui embaixo e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, tá? Ajuda esse canal aqui a crescer. Então, gente, chega de conversa agora e bora lá fazer o pãozinho de hoje, hein? Ó, pessoal, aqui eu vou iniciar pela massa, tá? Aqui eu vou colocar a minha farinha. E, pessoal, sempre tenta escolher uma farinha de qualidade, tá? Assim o pão de vocês vai ficar ainda mais gostoso. Coloquei aqui a farinha, eu já venho com o fermento. Hoje eu estou utilizando o seco, tá? Mas quem quiser pode utilizar o fresco também. E lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Vou entrar também já com o sal. E também com o meu açúcar. E aqui, pessoal, a gente vai mexer ele bem, até a gente ver que o fermento misturou aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer um buraquinho aqui no meio. E vou entrar com o meu ovo. E vou mexer ele aqui um pouquinho, tá? Ó, mexi aqui um pouquinho o ovo. E eu vou entrando com a água. A água eu vou colocar aos poucos, tá, pessoal? Porque vai variar a quantidade de água de acordo com a qualidade da nossa farinha, tá bom? Ó. Vou mexendo um pouquinho. Quando eu ver que já misturou tudo, eu coloco mais um pouquinho de água. Aqui, pessoal, essa massa era uma massa simples, tá? Super fácil de fazer, dá certo com qualquer tipo de pão, tá? Ó, pessoal, que a hora que ela já tá nesse ponto, ó, já querendo ter uma forma um pouquinho mais liguenta, é a hora que a gente vai começar a entrar com a parte das mãos, tá? Pra gente poder sovar ela. Deixar a espátula aqui de lado, as mãos já todas higienizadas. Ó, só a gente apertando, ó, ela já vai virando uma massa só. Para depois a gente poder passar pra mesa, pra gente poder sovar essa nossa massa, tá? Pra ela ficar bem macia e bem lisinha. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Ela já não gruda mais nas mãos, tá? Aí, aqui agora a gente vai dispensar a tigela. Eu vou polvilhar aqui só um pouquinho de farinha. E aqui agora, pessoal, a gente vai sovar essa nossa massa, tá? Mas não precisa sovar muito. Só até o ponto dela ficar mais lisinha e macia, tá? Aí eu volto mostrando pra vocês o ponto certinho dela. Ó, pessoal, aqui eu já sovei bem essa nossa massa. Ó, ela não gruda na mão, não gruda na mesa, tá vendo? Ó, super macia. Aqui agora, pessoal, o segredo dessa nossa massa vai ser a gente colocar uma colher de margarina, tá? Aqui vocês podem achar no início que não vai dar certo. Mas, pessoal, dá certo sim e fica super gostoso, tá? A gente vai utilizar essa margarina como se fosse pra selar essa parte da nossa massa, tá? Essa parte que a gente sovou.
Por isso que a gente só coloca ela depois da sova, tá? Ó, só vocês irem mexendo aqui. Se pegar, pessoal, na mesa ou no mármore, não tem problema. Conforme a gente for mexendo, ela depois vai vindo tudo pra massa, tá? No início pode parecer que não vai dar certo, mas depois dá certo sim. E vocês vão ver que fica super gostoso esse nosso pãozinho, tá? Ó. Olha só, pessoal, tá vendo, ó? A margarina, ela vai se unir totalmente na massa. Olha, vai deixar ela super mais macia. E vocês vão ver, pessoal, fazendo assim, depois no final vocês vão ver como ela fica muito mais saborosa, tá? Façam assim, sem medo, que no final vai dar certo e vai ficar bem gostosa. Ó, aqui que eu já misturei bem a nossa massa. Eu vou colocar ela aqui no bowl novamente. E vou deixar, pessoal, ela aqui descansando um pouquinho até ela crescer um pouco, tá? Enquanto isso, pessoal, a gente vai separar o nosso recheio, tá? Então, sempre tentem fazer a massa antes, que enquanto ela vai descansando, a gente vai preparando a parte do recheio. Ó, pessoal, aqui pro meu recheio de hoje, que a gente vai fazer recheio de frios, eu vou colocar um pouquinho de mussarela, tá? Aí, lembrando que quem não gostar de algum dos ingredientes que eu vou colocar, pode substituir, tá? Vou colocar também um pouquinho de presunto. Aí aqui, pessoal, vou colocar também um pouquinho de mortadela, tá? Que ele vai dar um toque especial nesse nosso recheio e vai agregar ainda mais sabor, tá? Aí aqui em casa eu tinha também um pouquinho de azeitona. Aí eu cortei ela assim em rodelinhas e a minha é aquela azeitona que vem recheadinha com cenoura, tá? Mas quem não gostar, lembrando que não precisa pôr, tá? Aí aqui, pessoal, quem gostar também de recheio de calabresa, é só comentar bastante aqui embaixo que eu trago também o recheio do pãozinho de calabresa pra vocês, tá? Que é super gostoso e diferente. Aí aqui também eu vou colocar um pouquinho de orégano. O orégano também é a gosto, quem não gostar não precisa pôr, tá? Quem quiser também pode colocar cheiro verde, cebolinha, aí vai da preferência de vocês. Ó, coloquei aqui e vou mexer somente isso, tá? Esse nosso pão de frios, ó, super facinho. Se caso vocês gostarem mais de um ingrediente do que do outro, por exemplo, gostar mais de mortadela do que do presunto, pode colocar mais mortadela do que presunto, tá? Não tem problema. O importante é vocês fazerem e depois voltar aqui pra me falar o que vocês acharam, tá? Ó, aqui lembrando que eu não vou colocar sal, tá? Porque a mussarela e a mortadela já é salgada. E aqui eu também coloquei a azeitona. Então, aqui eu não vou utilizar nenhum pouquinho de sal, tá? Ó, e assim já ficou pronto o nosso recheio, tá vendo? Super facinho e vai ficar uma delícia, hein? Ó, pessoal, aqui já deixei a massa descansar, tá vendo que ela já cresceu? Aqui agora a gente vai abrir pra gente poder fazer os nossos pãezinhos. Só vou colocar um pouquinho de farinha aqui na minha mesa. Aí a gente já vai passar essa nossa massa pra ela, tá? Tá vendo, pessoal? Como ela fica super bonita? Aqui, pessoal, hoje eu vou abrir com uma garrafa, tá, de vinho. Mas quem tiver aquele rolo de macarrão pode abrir que não tem problema. Ó, eu vou fazendo aqui cuidadosamente. A minha garrafa, lembrando que já tá higienizada, toda limpinha, certinha. E aqui a gente vai abrir essa nossa massa pra gente poder rechear ela, tá? Lembrando de não deixar a massa muito grossa, porque depois ela ainda vai crescer mais um pouquinho. E também não deixar muito fina pra hora que assar, ela não acabar depois rachando, tá? Ó, pessoal, aqui eu já abri minha massa super bem, tá? Aí aqui, antes de eu colocar o recheio, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Eu tô utilizando aqueles molho de tomate pronto mesmo, tá? E aqui, pessoal, é só um pouquinho mesmo, porque é só pra ele dar meio que uma umedecida na massa do nosso pão, tá? Pra não ficar aquela massa seca. Então, ó, a gente coloca só um pouquinho.
Aí aqui que eu já coloquei, a gente vai entrar com a parte do nosso recheio, tá? Vamos colocando aqui o recheio. Quem quiser também dividir essa massa em 2 partes, também pode fazer, tá? Não tem problema. Aqui eu vou fazer em uma só, que pra mim fica um pouquinho mais fácil. E o nosso pão tem que ficar bem recheado, tá, pessoal? Então, sem miséria. Ó, coloquei aqui também, não vou deixar muito na pontinha pra ele não ter perigo de escorrer esse nosso recheio. Ó, bem recheadinho. E ainda sobrou um pouquinho aqui, tá? Ó, aqui que a gente já recheou ele bem, a gente vai vir com a parte pra enrolar. Aqui, pessoal, o único segredo é deixar ele bem firminho, tá? E não deixar escorrer esse recheio pras bordas. Ó, venho com essa parte aqui da frente. Tampo. E dou meio que uma puxadinha. Tá vendo? Ó. Aí eu venho de novo. Vamos com calma. Primeiro a gente vai apertar aqui o recheio de um lado. Apertou bem, delicadamente vamos virar, ó. E depois a gente vem do outro lado e vamos virar, tá vendo? Por isso que eu falei pra não deixar a massa muito fina, ó, senão aqui depois na hora de virar ela vai rachar, tá? Dá uma apertadinha. Pessoal, não se preocupe que depois dessa parte não vai ficar excesso de massa por cima, tá? Mas quem quiser também pode colocar aqui mais um pouquinho de recheio, pode colocar cheddar, catupiry, que também vai ficar super gostoso, tá? Ó, vou dar uma apertadinha e vamos virar novamente. Como eu disse pra vocês, também quem quiser pode dividir em 2 partes, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, como sobrou recheio, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, mas não vou pôr muito, tá? Senão depois ele vai acabar vazando. Vou colocar só mais um pouquinho pra vocês verem no final, depois como que vai ficar. Ó, coloquei só mais um pouquinho, pra não ter perigo de vazar. Junto aqui, novamente, e vamos virar essa nossa massa. Tá vendo, pessoal? Não tem segredo. Não é muito difícil, tá? Quero ver qual vai ser a desculpa de vocês pra não fazer esse pão aí, tá? Ó, acertei bem e vamos virar aqui novamente pra finalizar. Ó. Ó, trouxe o pão aqui pro meio, vou dar umas apertadinhas nele. Só pra sentar ele bem, tá? Aqui o meu ele só ficou grosso porque como eu mostrei pra vocês. Eu enrolei e coloquei mais um pouquinho de recheio. Mas se vocês não fizerem isso, ele vai ficar um pouquinho mais fino. Mas não quer dizer que porque ele vai estar fino que vai estar sem recheio, tá? Ó. Apertei bem, agora a gente vai cortar. Aqui eu peguei uma faquinha de serra mesmo. Ó, vou cortar ele aqui ao meio. E aqui o tamanho vai ser vocês que vão definir, tá? Ó, o meu eu vou cortar com cerca de 2 a uns 3 dedos mais ou menos. Pra não ficar muito fininho e também não muito grosso. Cortei, meço 3 dedos, corto mais um. Quem quiser também fazer ele inteiro, pode fazer também, tá, pessoal? Ele fica assim de comprido, não tem problema. Ó, medi 3 dedos e vou cortar. Ó, pessoal, aí que eu tô com a minha forma, tá? Eu passei um pouquinho de óleo nela, só pra não ter perigo da hora que escorrer o recheio, por causa do queijo, ele não grudar na forma, tá?
Então, por isso que eu coloquei um pouquinho de óleo. Mas quem não for utilizar o queijo na receita, não tem problema, tá? Aqui eu coloquei porque como eu utilizei o queijo, aqui ele derrete, se escorrer pra bandeja, ele vai grudar tudo, tá bom? Ó, aí a gente vai aqui agora, ó, delicadamente colocar os pãezinhos na nossa forma. Lembrando de tomar um espaço de um pro outro, porque ele ainda vai crescer mais um pouquinho, tá? Ó. Tá vendo, pessoal, como ficou super recheado? Aqui eu tô fazendo meu pra casa, mas quem estiver fazendo pra vender, tenta sempre deixar do mesmo tamanho, ou também ele um pouquinho mais fininho, tá? Que daí pra vender eu acho que é mais fácil, que daí vocês vendem por peso. Ó, pessoal, aí aqui em cima desses nossos pães, eu tenho aqui uma gema, que eu coloquei um pouquinho só de leite, porque a minha gema tava bem grossa, tá? Ó, quem não tiver pincel, só fazer com uma colher mesmo, tá? Não tem problema. O importante é fazer, que deve ficar com aquela casquinha douradinha por cima. Ó, depois vocês vão ver, quando tiver assado, vocês vão ver o resultado, que lindo que fica. Pessoal, e quem tá querendo ganhar uma renda extra, faz também, que fica super gostoso, só faz um pouquinho menor pra vocês poderem vender por peso, tá? Ou se não, façam ele inteiro, aí vocês vendem pra aquele café da tarde ou algo assim do tipo. Ó. Lembrando sempre de calcular tudo que vocês gastaram pra quem for vender, tá? Põe na ponta do lápis, que cada região é um valor. Então, vocês calculam aí o quanto vocês vão vender e depois é só fazer e postar bastante. Aí aqui, pessoal, pra finalizar, é opcional, tá? Eu, como gosto, vou colocar um pouquinho de orégano. Quem não gostar não precisa pôr, ou também pode colocar gergelim, tá? Também vai ficar super gostoso. E no acabamento vai dar um diferencial especial, tá? E aqui agora a gente vai levar pra assar e vamos voltar com o resultado final desses nossos deliciosos pães de frio, hein? Olha só, pessoal, como ficou lindo esses nossos pãezinhos de frios, hein? Tá vendo como ficaram lindos, super douradinhos? E tenho certeza, pessoal, vocês fazendo aí vai ficar super saboroso, hein? Façam aí na casa de vocês, depois voltem pra me dizer o que vocês acharam desses pãezinhos, tá?